E aí, pessoal, como vocês estão? Me chamo Daniel e estou aqui para falar com vocês de uma experiência que eu tive recentemente de desenvolver pela primeira vez uma aplicação desktop. Por que pela primeira vez? Porque minha área de identificação na programação é web. Eu sempre de fazer sistemas web que rodam no navegador, que geram um arquivo HTML, essas coisas que são processadas pelo navegador, como Chrome, Edge, Mozilla, Firefox, Opera. Então, todas as minhas aplicações eram feitas todas em modelo para renderizar no navegador. E recentemente eu tive uma experiência legal, né, de lidar com este streamer aqui, né? Ele é um produtor de conteúdo do jogo LoL, né? O Wild Rift, a versão dele para celular, né? Popularmente conhecido como LoL, mas o jogo é League of Legends. E o que acontece, dando um contexto rápido para quem não conhece o jogo, o LoL tem muitos personagens, como por exemplo essa Diana que ele está jogando, e cada vez que você entra para jogar uma partida, você escolhe um personagem para jogar na partida toda, tá? Então, o jogo funciona, são mais de 100 personagens, e o Oli, para deixar a sua live mais dinâmica, ele acabava permitindo, ele acaba permitindo que as pessoas do chat escolham os personagens que ele vai jogar. E ele faz isso há um tempo, ele tem bastante tempo, acho que tem 2 anos ou mais. Eu assisto a live dele e ele faz isso, né? E quando ele começou a fazer esse tipo de conteúdo, ele listava os personagens literalmente numa espécie de editor de texto. Ele colocava o personagem que a gente escolhia, a vida desse personagem. O detalhe que ele fazia é que essa vida do personagem equivalia a perder com o personagem. Logo, se alguém escolhe, por exemplo, o personagem A que estava jogando lá, alguém escolheu aquela e deu uma vida para ela. Ele joga até perder com a Diana, por exemplo. Se alguém pagou essa Diana, jogar, sei lá, ganhou 10 partidas com ela. A vida da Diana permanece a mesma. A partir do momento que ele perde com a Diana, digamos que na 11ª partida ele perca com a Diana, aí sim essa vida da Diana é retirada. E assim para todos os outros personagens com mais ou menos vida. Se alguém pagar pelo personagem, que é assim que ele escolhe, né? Alguém faz um pix, ele escolhe o personagem. Se alguém escolher um personagem e ele perder de primeira, aquela vida foi. Mas se alguém escolher um personagem e demorar, sei lá, 30 partidas, por exemplo, é difícil, mas nunca para poder aquela vida ser retirada, ele permanece com o personagem, ainda que tenha uma vida só. Funciona. E ele fazia isso numa espécie de bloco de notas. Imagine, sei lá, uma lista de 10 personagens, como já chegou a ficar. Imagina quando ele tem que retirar um personagem do topo, perdeu a vida. Ele tem que subir todos os outros personagens, copiando e colando os nomes, um acima do outro, com as suas respectivas vidas. E vendo isso por um tempo, começou a me incomodar esse trabalho que ele estava tendo. E eu me ofereci, falei no chat, se ele gostaria de ter um sistema para fazer isso para ele. Para que ele pudesse fazer isso também no OBS, né? Que ele também usa esse software de transmissão e gravação, tá? Eu conheço, já fiz live por um tempo, né? E ele fazia, a aplicação que ele usava tinha uma boa integração com o OBS, mas não era tão funcional, não era tão prático assim, tá? E o que acontece? Eu me ofereci para fazer, e a primeira versão que eu fiz rodava no navegador, como eu sempre fiz até aquele momento. O que acontece? O OBS, esse mesmo software que eu estou usando na ação desse vídeo, ele não tem uma integração muito boa com páginas de navegador. Ele integra realmente bem, mas ele tem mais funcionalidades, mais variações para aplicação desktop. Ele tem mais coisas, nem coisas em sistemas
em aplicativo desktop. E aí eu meio que me senti desafiado a ter que transferir o meu sistema que já meio que funcionava, né? Já rodava, já fazia o que ele pretendia fazer no navegador, e isso para desktop que eu nunca tinha feito. Eu acabei conhecendo o Electron, que ele meio que simula um navegador, só que sendo uma aplicação desktop, né? E ele mantém a estrutura padrão, meio que padrão de um sistema mais simples, como um arquivo HTML, um arquivo CSS, um arquivo JavaScript. Eu consegui meio que preservar aquilo que eu já tinha feito antes e claro, aprenderam a usar o Electron, convertir tudo aquilo para gerar no final uma aplicação desktop. E essa aqui, essa versão que vocês estão vendo é a última que eu né? Versão. Tem uma coisa muito importante para se falar, que foi a primeira vez que eu tive um contato meio que direto, meio que com uma espécie de cliente, digamos assim, né? Porque desde a versão dessa versão computador de navegador que eu entreguei para ele, a gente foi via Discord sobre as mudanças e eu fui adaptando até entregar as que eu queria. Não estava como vocês estão vendo inicialmente, né? Vou colocar o link dos dois repositórios no GitHub, tanto da versão desktop quanto da versão navegador que eu fiz primeiro. Se vocês podem ver algumas diferenças e essas mudanças foram ocorrendo justamente porque ele pediu, né? Então foi legal ter essa troca aqui, adaptar o sistema para o que o cliente realmente quer, sabe? E a gente foi fazendo tal. E eu não cobrei nada porque pô, eu já tinha feito algo parecido com uma lista, né? Então, meio que é um exercício padrão quando você aprende lógica de programação com JavaScript. Ou qualquer outra linguagem, mas no meu caso eu quis aprender com JavaScript, né? Foi um ensino autônomo, eu comprei um livro e tal, para poder aprender sozinho. E eu já tinha feito um sisteminha parecido de listagem, né? Listar nomes, tirar daqui, tipo, excluir um nome depois, subir a lista no trabalho. Uma coisa simples, sabe? E eu, então, pra mim não é nada muito, não é um desafio tão grande, porque eu já tinha feito algo parecido, eu só tinha apenas que fazer adaptações para que ficasse e atendesse às necessidades do Wally, tá? Dele. Então, vamos falar aqui como é que tá o sistema agora. Aqui nesse botão adicionar campeão, você escolhe o personagem que você quer, por exemplo, o personagem favorito aqui, o Brown, por exemplo. Eu escolho quantas vidas ele vai ter, digamos que o Brown tenha 6 vidas. E renderiza aqui o Brown, né, a linha com o Brown, com as quantidades de vida que ele tem. Né? Vamos colocar mais personagens para poder ficar mais simples de se entender. Vamos colocar uma Fiora, que é outro personagem do jogo. A Fiora vai ter 3 vidas. Vamos colocar a Diana, que o Wallace estava jogando ali naquele momento. Vamos colocar aqui a Diana. Vamos colocar a Diana, sei lá, 7 vidas. E vou colocar um outro personagem aqui, sei lá, o Garen. Garen. Com vou botar uma vida só. Bom, aqui temos a lista. Digamos que era assim que ele tinha que fazer isso aqui, literalmente digitando, sabe? Vamos para as funcionalidades. Para dar um exemplo mais simples, vou pular algumas coisas aqui, tá? Eu coloquei essa opção aqui de poder subir e descer o personagem. Sim, ele permite que as pessoas deem prioridade a outros personagens, porque como é que ele funcionava como é que ele fazia para acontecer. Para jogar, por exemplo, de Diana, ele teria que jogar todas as de partidas de Brown, todas as de Fiora, todas as de Garen e depois jogar com a Diana. Mas ele permite que o chat possa movimentar essa lista, podendo jogar um personagem para cima ou para baixo. Digamos que eu queira jogar o Garen no topo, em vez de precisar clicar toda vez aqui, eu posso clicar na opção topo. O Garen está no topo da lista. Digamos que o Ali vai lá e perdeu com o Garen. Em algum momento ele perdeu com o Garen. Ele simplesmente pode apertar aqui e reduzir a vida, né? Ele pode, confirmando aqui, ele exclui o personagem automaticamente, né? Eu coloquei algumas prevenções para poder, sei lá, clicar sem querer e acabar excluindo um personagem errado, sabe? Então eu coloquei aqueles dois alertas ali para poder entender que que ele quer retirar aquele personagem de lá. Mas com mais vida, por exemplo, em vez de ele ter que apagar o número e ter que escrever de novo outro, ele com um botão ele consegue reduzir a vida do personagem, né? Aqui da Diana, da Fiora,
tal, do Brown. Ele pode editar esse personagem, caso ele queira, sei lá, botou o personagem errado, pode editar, reduzindo ou aumentando a quantidade de vida ou trocando o personagem, né? Eu tenho plano de excluir, ele não causou. Pelo menos eu nunca vi ele usando, mas eu coloquei porque vai que, não sei, vai alguma coisa assim. Eu preferi colocar essa opção, né? Mover para baixo, acima o personagem. Basicamente é isso, o sistema em si é simples, essa ideia é ser simples, porque a demanda dele era simples. Então não é nada realmente uau, inovador, mas atendeu ao que ele queria. A gente conversou e ele gostou da versão final, tanto que mesmo eu não cobrando nada, ele quis meio que presentear com uma skin ou um item do jogo, ele quis me, me recompensar de alguma forma, eu aceitei porque foi ele que ofereceu, mas eu não pedi nada, tá? Mas também eu só aceitei depois que ele estava satisfeito, tá? É coisa minha. Eu só quis aceitar a recompensa depois que ele estivesse bem com a aplicação dele. Tanto que houveram acho que 3 ou 4, não sei, não lembro exatamente foi essa. Faz um tempinho que eu conversei com ele, mas eu penso que essa aqui fora, acho que seriam 4 contando a versão de navegador. Tá. E aqui eu coloquei algumas instruções, caso ele quisesse é, tirar alguma dúvida do que são esses botões. Tá? Eu assumi para fazer eles, tá? Ele não me pediu isso, mas eu quis. Porque vai que ele quer, não sei. Vai que nunca se sabe. E aí, o que acontece? Eu coloquei instruções simples, né? Com destaque de cor e tal. Porque eu não pude conversar com ele diretamente, basicamente só por mensagem de texto, porque ele é uma pessoa ocupada, eu também tenho minha vida, então era meio complicado de encontrar o tempo. Tá. Então era só por mensagem de texto quando alguém podia responder. E aí, como eu estava desenvolvendo, eu pensei, em vez de eu chegar para ele contar como é que funciona, porque eu não coloco um lateral com as instruções, fica, ver o que cada coisa faz e depois que tivesse acostumado com o sistema, o botão estaria apenas aqui sem atrapalhar, está no canto e tal. As cores e as fontes são referentes ao jogo, tá? O jogo tem essas fontes, tem essas cores, então a cor preta, mais sombria, digamos assim, porque o jogo tem uma pegada mais medieval, magia, essas coisas. Então eu coloquei uma toda identidade visual para poder fazer sentido com o jogo que estava. Basicamente, tá? O, os dois links do repositório vão estar aí no, na descrição da postagem, tá? É isso, eu queria compartilhar com vocês essa experiência boa, foi muito legal ter esse conhecer o Electron, né, ver como ele funciona, e também ter a experiência de conversar diretamente com a espécie de cliente, né, e adaptar o sistema para o que ele quer. Eu tinha outra, eu adaptei ao que eu tinha, as minhas sugestões com aquilo que ele queria e fomos conversando, chegando a um denominador comum e ele aceitou uh, o sistema, né? Quem quiser conversar com ele, eu vou deixar o link da live dele aí para quem quiser ir lá perguntar como é que tá o sistema, tá? E faz live na Twitch para o canal dele. Ter a dúvida, ver o sistema funcionando, basta assistir a live dele, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Pelo menos eu gostei muito de ter feito isso, né? Apesar de ter sido um sistema simples, mas a experiência de participar e adaptar um sistema foi muito bom, tá?